Bom dia! Bom dia a todos. Hoje é que dia? Hoje é dia 27. Hoje é 27 de agosto. quarta-feira, 27 de agosto. Mais Acabou conhecido. agosto. Acabou agosto. Mal começou agosto, Mal começou agosto, acabou. já tá acabando, né? A gente estava falando que Deus tem diminuído os dias, né? Isso está na Bíblia, né, gente? Que Deus diminuiria os dias para a volta dele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É buscar a igreja. Amém. É buscar Jesus. Vai ser muito legal nesse dia, né? Assim esperamos. Você viaja na maionese? Ansiosamente. Você viaja na maionese, irmão? Você viaja? Totalmente. Imaginando, né? Jesus vindo nas nuvens. Mas eu que adoro criar coisas, eu fico imaginando como que E a gente subindo. vai ser o dia da... Imagina a da volta de vista, Jesus. galera. Você já parou pra pensar a vista linda que a gente vai ter lá do alto? Caraca, é muito lindo. Enfim, vamos lá. Exato. Porque o tempo não para. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho o máximo. Foi eu que dei a ideia desse tema, porque eu acho ele incrível. Você sabia que nós somos selados pelo Espírito Santo? Carimbados pelo Espírito Santo. Nós temos a marca da promessa de Cristo no nosso corpo, né? E é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar. Como que o Espírito Santo nos sela, né? E assim, primeiro a gente queria explicar o que significa ser selado pelo Espírito Santo, né? Então eu vou explicar que lá na época bíblica, e não só na época bíblica, na justiça, nos cartórios, hoje em dia ainda pega essa cultura, essa referência, né? Um selo era usado para identificar a propriedade, a autenticidade daquele, seja de um documento, ou seja de algum bem, ou até na época da Bíblia, de algum escravo, né? Então era marca de propriedade, autenticidade e a proteção daquele bem. Então assim, quando tinha aquela marquinha, aquele bem ali é do fulaninho de tal, já sabia de quem era, né? Então reis, né, imperadores da época bíblica, eles selavam os documentos, as mercadorias para garantir a origem e proteger os seus bens, né? Então eu vou ler para vocês o que está escrito lá em Efésios 1, 13 a 14. É Paulo dizendo para a igreja de Éfeso. Está escrito assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que isso quer dizer? O Espírito Santo, ele é a marca de que a gente pertence a Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus para ficar, né, ao lado de Deus novamente, porque ele sempre esteve lá, né, ao lado de Deus Pai, ele disse aos discípulos que ele deixaria conosco o Consolador. O outro Consolador, né? Que é quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo nos selou como sua propriedade. Então, assim, quando ao se afastar, vamos dizer assim, Jesus voltou aos céus. Ao se afastar de nós, ele falou assim: olha, vocês não vão se perder, entendeu? De mim, porque eu estou selando. Deixaria o selo da promessa. Na careca. Exatamente. Selo da promessa, entendeu? O Espírito Santo, ele marca que somos propriedades exclusivas de Cristo. Exclusivas e inegociáveis. E ele garante a nossa herança como filhos de Deus. Exatamente. Entendeu? Olha que maneiro, né? Então, o que significa ser selado? Somos propriedades exclusivas de Deus, temos identidade de filhos, recebemos autenticidade, somos autênticos pela fé e estamos guardados até o dia da volta de Cristo.
Então, a Bíblia também diz que ela é um selo, né? O ser selado, ele garante a antecipação da nossa herança em Cristo, né? Que nós vamos receber a nossa herança quando Jesus voltar. Então, ele garante a antecipação dessa herança. Cara, é muito maneiro. Gente, se vocês puderem fazer um estudo sobre essa selo, ser selado no Espírito Santo, vocês vão ver várias partes na Bíblia que diz sobre ser selado, né? E a gente vai falar também o que isso causa na nossa vida, ser selado pelo Espírito Santo, gente. Quando a gente é selado pelo Espírito Santo, primeiro, quando você acha que você foi selado pelo Espírito Santo? Quando você acha que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus? Pelo Espírito Santo, eu acho que nós fomos selados no momento da cruz. Se não me falha a memória, é na cruz que ele, quando ele fala tetelestai, que é está consumado, ele fala exatamente que ele está deixando ali a nossa herança, né? Porque a nossa herança, ele fala que em Efésios também, ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui está falando Paulo está falando para Efésios, na igreja de Efésios, sobre o Espírito Santo de sabedoria e de revelação. Porque o Espírito Santo em nós, quando a gente tem essa revelação, ele habita em nós, está sobre nós, a graça de Deus está sobre nós, há uma revelação para que a gente tenha esse entendimento. Pois muitas pessoas foi batizado nas águas, é uma nova criatura, mas nunca houve uma metanoia, nunca houve uma revelação do Espírito Santo nele. Então, as coisas do mundo são as coisas que nós vimos, mas as coisas do Espírito Santo, nós precisamos de revelação do próprio Espírito Santo em nós. Essa sabedoria não vem de nós, gente, como a gente sempre fala aqui. Não há nenhuma capacidade em nós que a gente possua de ter essa revelação. Não há nenhum profeta, nenhuma pessoa que possa revelar isso sobre você, a não ser o próprio Consolador, que é o Espírito Santo. Exatamente, né? Mas assim, em termos práticos, quando você se converte, quando você aceita Jesus, ou aceitei Jesus, o Espírito Santo ele vem e te marca como propriedade de Cristo, né? E isso, exatamente, nova criatura. E você passa a ser propriedade. E o que a gente faz quando um bem muito precioso se torna nossa propriedade? A gente vai lá e coloca no banco. Então a gente é guardado. Então quando você aceita Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e vem a ser selado pelo Espírito Santo, Jesus faz assim, ó, com você, ó. Ele te guarda. Ou quando você compra um imóvel, que você faz toda a escritura, lá tem um selo. Ninguém compra imóvel sem escritura. Exatamente. Ó, é uma segurança, é uma propriedade segura que está ali, a não ser que alguém faça alguma fraude. Ninguém é doido. Aqui no nosso condomínio é a melhor casa, né? Que é uma casa, nossa, gigantesca. Gente, é uma mansão gigantesca, enorme. Se você vê, assim, tem um vídeo aéreo, assim, no condomínio, cara, ela dá, acho que 5 vezes maior do que a nossa. Tem campo de futebol, tem coisa tudo. Faraônica. A casa é enorme, né? E o cara tá pedindo como venda, que tem uma plaquinha de venda, e eu já profetizei. A gente ficou assim, ela vai ser nossa, em nome de Jesus. Então, o dono lá colocou a placa de venda e causou um alvoroço no condomínio. Tá todo mundo falando dessa casa. Só que ela não tem escritura. O cara quer o pagamento de milhões à vista e sem o selo da propriedade. Exatamente. Eu falei, pera aí, quem é o maluco que vai pagar milhões? Caríssimo sem ter escritura. Mas tá dentro de um condomínio. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Eu sou advogada, isso me causa assim arrepios.
Não faça isso. É só doido comprar um imóvel desse, porque você pode ter milhões de problemas. Exatamente. Por que também? Porque quando a gente tem um bem muito valioso, a primeira reação nossa é tentar proteger de todo, né? De um possível roubo. Então, quando você é selado, quando você se converte e é selado, você garante o selo de propriedade do Espírito Santo, você passa a ser propriedade exclusiva de Cristo, você vai ganhar a antecipação da sua herança, que o restante vai vir no dia da redenção, e você é protegido por Deus. Então, assim, você passa a ter uma identidade como filho de Cristo, né? Filho de Deus. O Espírito Santo, ele testifica dentro do seu espírito que agora você é filho, né? Você passa a ser autêntico. Então, a nossa fé não se torna apenas de aparência. A gente deixa de ser fariseu. Não é só aparência, mas você torna um cristão verdadeiro, né? O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então, isso muda completamente a sua vida. Você passa a ser protegido por Deus. Propriedade. Então, exato. O inimigo, ele pode jogar dardos, mas ele não pode te tocar, meu querido. Não pode te tocar. A menos que você abra uma portinha. Né? Que você dê algumas brechas na sua vida. Uma janelinha aberta. Como diz o carioca, meu irmão, a não ser que você dê algum mole, meu irmão. Se você der um mole, deixa um vasculhante aberto com o inimigo na sua casa. Exatamente. Aí, nós temos 2 vasculhantes ali. Uma vez a gente saiu para almoçar, foi no aniversário do Jacques. Quando a gente voltou... Tinha um gatinho. Um gatinho foi jeito fofinho de falar. Um gatão. Ó, o gato já tinha feito uma algazarra aqui dentro de casa. Mas tava lá no quarto do Bernardo. O Bernardo disse, tem um ladrão. O Bernardo achou que era um ladrão, porque passou grande, assim, por ele. Foi uma algazarra. O gato já tinha subido na nossa cama. Olha, então assim, é uma brecha aberta. A gente deixou uma brechinha aberta, entendeu? Exato. E o gato fez a festa. Então, feche, isso pode ser assunto para uma outra live. Feche as brechas da sua vida. Às vezes, a brecha é um pecadinho que você acha que não tem importância, sabe? É você, eu vou olhar aquilo ali. Essa semana, eu estava vendo um programa muito conhecido aí, né? Da atualidade de comédia. E eu confesso que eu vejo televisão, gente, né? Eu vejo televisão, mas eu fico viajando. Às vezes eu não tô nem olhando porque eu tá na televisão. Eu tô dormindo, tô descansando, tô pensando em outra coisa. E o Jacques, ele tava aqui lendo a Bíblia, ou seja, ele tava alerta, lendo a Bíblia e fazendo as coisas da nossa empresa. E ele tava vendo de frente com a televisão. E o Jacques estava prestando atenção em algumas coisas que tava na televisão. E aí ele virou... Thaisa, você já prestou atenção, né? Você viu, tá se dando conta do que você tá vendo? Tinha algumas mensagens ali bem claro sobre... Era de comédia, mas era de deboche, né? Era um deboche contra o Espírito Santo, sabe? Contra os cristãos, porque um dos comediantes se vestia de pastora, se vestia de pastora, o outro... Nossa, ficou pelado. E assim, você já se deu conta? Quando eu... sabe, na hora, assim, eu voltei assim a mim, olhei pra televisão e falei, caramba. Falei, não, você tá certo, vou desligar agora. Porque são essas brechas, assim como o inimigo, ele é sutil, gente. Ele não vai vir com um garfo. Oh, eu sou o inimigo. Não. Ele vem da forma mais sutil e bonitinha para você pensar, nossa, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui que eu estou passando é de Deus. Não se engane. Não se engane. O selo da promessa do Espírito Santo, ela é inconfundível. Muitas vezes até existem coisas que acontecem na nossa vida que é de Deus, porque nós somos guiados por Ele. Nada sai do controle dele. E você pensa assim, nossa, isso aqui não é de Deus não. Então, se você tiver alguma dúvida naquelas provação que você esteja passando na situação, ore a Deus, porque o Espírito Santo é que te guia, que te dá o discernimento. Isso aí. Então aqui, em Efésios, continuando em Efésios, ele fala, Efésios 2, pela graça vocês são salvos, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa inteligência nem capacitação,
É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós somos herança imerecida. Algo que Ele nos dá pela graça, pelo amor dele. Esse selo é pela graça. É pela graça. Não é porque nós somos bons, porque não há virtude em nós, nós somos bons. A essência do ser humano não é boa, né? E Deus, sabendo disso, Ele sabe, olha, eu vou derramar graça sobre eles para que eu, o Espírito Santo, consiga guiá-los, para que eles passem de forma plena ou de forma mais agradável, boa e perfeita por causa de mim, e não por causa deles, nós, seres humanos. Não há virtude em nós. Então Ele derramou sobre nós a graça e o Espírito Santo, que é o próprio Consolador, nos cela. Então cuidado com as brechas. Cuidado. Cuidado com as brechas. Internet é uma grande brecha. É uma grande brecha, gente. A Bíblia diz que quando a mão direita te fizer pecar, né, mais fácil é você arrancar a mão, né? Um olho, cuidado com o que você olha, né? A palavra diz também que o olho é a candeia do corpo, da alma. Então tudo que você olha, você traz para dentro da alma, né? Então que seus olhos sejam bons, né? Você feche brechas na sua vida, brechas financeiras, entendeu? O devorador, eu acredito que algumas pessoas abrem brechas financeiras na sua vida. Se você é uma pessoa corrupta, gente, eu já fui uma pessoa corrupta e eu nem fazia, entendeu? Na verdade, assim, eu era instrumento de uma corrupção. Você era coadjuvante, né? Então, assim, todo o dinheiro que você adquire na corrupção, ele vai embora, entendeu? Porque Deus não age na impureza. De forma ilícita. Ele vai embora muito rápido, entendeu? Você perde por outro lado. Então não vale a pena, né? Se você é selado por Cristo, não abre essa brecha na sua vida. Ande corretamente. Então, assim, em efeitos práticos, o que esse selo faz na nossa vida? Né? O que eu devo fazer para viver de acordo com o selo que eu recebi pelo Espírito Santo, né? Não entristeça o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vive em nós, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala algo para Deus a nosso favor, algo que a gente nem consegue imaginar, de tão grande, de tão maravilhoso. Mas ele sente ciúmes, ele chega a chorar, ele se entristece, porque ele sente, entendeu? Como ele habita dentro de nós, ele se entristece com atitudes que nós tomamos, com palavras, com o que a gente olha, entendeu? Eu tenho certeza que, graças a Deus usou o Jackson para falar, olha o que você está olhando. E eu me dei conta que ele sabe que eu sou muito desligada às vezes nesse sentido. Às vezes eu fico olhando pra televisão. Eu já falei pra ele. Mas não tá nem vendo da televisão. E assim, tá ali só aquele momento que você, no final do dia, da noite, você senta pra ver alguma coisa e você vai zapeando e cai num local, cai num canal, aí você é fisgado por alguma cena, alguma coisa, e você fica ali. E na realidade você não está ali, você está ali pensando em outra coisa, está relaxando. A sua mente, ela não está ali, apesar de você estar olhando. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, vou só falar com a Thaisa para ela perceber o tipo de mensagem que está sendo falada ali. Isso. Porque não era uma mensagem boa. Aí ela foi, parece que ela acordou. Falar, é verdade. E tirei então, na hora. Não faz sentido isso aqui. Não vale a pena a gente entristecer o Espírito Santo por uma coisa tão ridícula, né? Então, tente viver em santidade, né? Igrejas modernas, né? São meio contra aos termos obediência e santidade. Mas isso está na Bíblia, então não tem como a gente... É mandamento, gente. Né? É mandamento. A gente só vai alcançar a plenitude da santidade quando Jesus nos buscar. Sim. Lá no paraíso. Mas a gente pode buscar a santidade. E aqui, durante a caminhada, a gente tem que buscar a santidade. A gente tem que viver de acordo com o selo que a gente recebeu. A gente depende, né? Essa é a palavra. A gente depende do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo em nós. Porque, como nós já falamos aqui em outras orações, outros encontros, o ser humano, se a gente vive desconecto, se a gente vive
é desconectado da presença do Espírito Santo, só a vida é vazia. Ladeira abaixo. É ladeira abaixo, gente. A gente estraga. Você pode ter tudo na vida. Tudo que um ser humano, você pensa assim, eu sonho uma casa perfeita, um carro megalomaníaco, viagem internacional lá para Dubai, sei lá, para onde você queira imaginar que seja o seu máximo de vida. E olha que a gente conhece, né? Você vai pro pico do prédio mais alto em Dubai, com toda a sua fortuna. E você chega lá e aí acabou. Pensa assim, existe até um filósofo, né? O Jacob, que está no Instagram. Ele fala algumas coisas bem interessantes. O importante da vida não é aquilo que você tem, porque hoje você tem, exemplo, hoje eu tenho a minha canequinha aqui, ó, que eu sempre brinco. Pode ser que daqui a pouco ela quebre, ela caia no chão, e aí? Não tenho mais. Uma caneca nova. Mas o que eu tenho dentro da canequinha, ó, que é o meu cafezinho diário, né? Ele, enquanto eu estiver consumindo ele é meu. Então ninguém me rouba. É a caneca, ó, é a essência que está aqui dentro. Então o que você tem é passageiro, é efêmero. Hoje você compra um carro zero na concessionária, seja ele qual for. Você tirou da concessionária, ele não é mais novo. Não é mais novo. Ele é antigo, porque ele deixou de ser novo. Sua aparência. É sua aparência. Então, eu falei a sua aparência. Exato. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga minha que é influencer digital aí, famosona. E ela tava falando, cara, eu vejo a minha filha adolescente, magérrima, e falando assim, olha aqui, que coisa horrível na minha barriga, apertando a barriga pra pegar uma gordura. Gente, a menina é perfeita, entendeu? Mas ela se vê, se acha ela quer achar um defeito. E ela consegue achar um defeito. Então assim, o padrão, né, a forçação de barra pra gente ser magro, pra gente ser bonito. Agora tem uma forçação de barra pra gente ser assim, ó, chicado. E cadê a sua identidade? Cadê a sua identidade de Cristo? Você perde a autenticidade, entendeu? Tem mulheres que tem que tirar o CPF, entendeu? Porque já mudou tanto a aparência. Não só mulheres, muda mas a boca, muda isso, muda homens aquilo, também que sobe aqui. tem uma vaidade exacerbada, além do limite. Nada contra quem faça procedimentos estéticos, pelo amor de Deus, eu sou doida pra fazer, entendeu? Mas tudo tem um limite. Mas fique no limite, né? Um retoquinho. Algo que seja exagerado, você percebe quando é algo exagerado. Quando é algo sutil, você até elogia a pessoa, nossa, você tá tão bonita. Rejuvenescida. Você nem percebe que a pessoa fez o procedimento, mas ela fez. Eu tenho uma amiga que ficou linda. Então, linda, e não perdeu a autenticidade. Pois você não perde a sua identidade e autenticidade. Inclusive, eu vou fazer a propaganda dela. Se você quiser fazer procedimentos estéticos, Mariângela Medeiros. Porque ela faz de um jeito especialista. Que fica, olha, esticadinha, ela vai fazer o meu. Que ela fica naturalzinho, entendeu? Você não perde a sua identidade. Entendeu? Então, assim, isso são coisas sutis que o inimigo vai colocando dentro de você. Jesus te fez perfeito. Jesus te fez do jeito que ele sonhou, né? Deus te fez do jeitinho que ele sonhou dentro do ventre da sua mãe, ele te teceu. Ele foi o artesão, né? Ele pegou o barro e te moldou. Então, cara, não sufoque o artista. E aqui ainda em Efésios, esse livro da Bíblia é muito interessante. Eu amo Efésios. Porque é o apóstolo Paulo, dentro da sua trajetória, passando por diversas provações e tudo que ele passou na sua vida, né? Desde ser matador de cristão até ter revelação do Espírito Santo nele. Paulo era matador profissional. Ele era um matador profissional. E ele recebeu o selo, né? Deus apareceu para ele e ele ali se converteu, foi selado pelo próprio Deus. Imagina isso, gente. Que massa. E ele fala que uma parte aqui bacana também, que ele fala sobre a largura, a altura, o comprimento, a profundidade. Ele fala sobre, sabe, aquilo que é profundo, que ninguém consegue retirar de você? Ou seja,
o tamanho do amor de Deus, da graça de Deus sobre nós, esse selo que nós estamos falando é um selo simbólico, né? De tudo que nós estamos falando, de propriedade, disso, aquilo. Mas o amor de Deus que nos sela, a graça de Deus que está sobre nós, é essa proteção, sabe? É essa capacidade de nós estarmos embaixo, sabe, do esconderijo dele, sabe? Como diz Salmo 91. Aquele que está embaixo do esconderijo é selado, tem o escudo, é protegido, Vive sabe? na sombra. Vive na sombra do onipotente, onipresente, que é Jesus, é Deus. Tem uma frase que fala, né, que o sol é para todos, mas a sombra é só para aquele que nele que está escondido lá na sombra do onipotente. Daquele que descansa. Exatamente. Na sombra do onipotente. E isso é para quem é selado. Você percebe isso quando você passa por uma situação e fala, nossa, não, isso aqui com certeza foi Deus que me livrou. A gente tem tanto testemunho. E a gente tem dezenas de testemunhos na nossa vida sobre livramentos, sobre milagres de fato, livramentos de fato. O de repente de Deus acontece na nossa vida sempre, que a gente já falou aqui também sobre como que é o de repente de Deus. Então, a nossa oração de hoje é sobre isso, que nós busquemos, né, a sabedoria e esse discernimento através do Espírito Santo. Peça a Deus, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, né, consiga, sabe, nos selar. Não basta ser crente, porque há muitos crentes que nunca receberam essa revelação, nunca tiveram um encontro genuíno com Deus e vão simplesmente à igreja como se fosse bater um ponto. Eu vou na igreja de domingo, eu vou na quinta-feira, eu vou no encontro de GC, eu vou no encontro da célula e continuo ali numa expectativa e, sabe, parece que são crentes só de domingo, mas não são crentes. Não agem como se fosse. É selado pelo Espírito Santo. Exatamente. Quando você é selado, isso lhe torna, muda a sua vida. Primeiro que a sua mente, ela começa a ser transformada. E não é no dia que você foi batizado. Ela é diário, é um processo contínuo. Por isso que a palavra diz, renove a sua mente, orai e vigiai. Ou seja, essas instruções que o próprio Deus deixou é para que nós entendamos e saibamos que não basta falar, eu sou cristão. Tudo bem. Agora, quais são as atitudes? Você tem buscado Jesus diariamente? Você tem tido um relacionamento com Ele diário, profundo, ao ponto de você chamar Ele de Pai, ao ponto de você convidar o Espírito Santo de Deus que habita sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre a sua família, seus negócios, os seus filhos? Você tem convidado esse Espírito Santo, que é o selo da promessa, é o próprio selo para estar na sua vida? É isso aí. Então, e se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, essa é a hora. E você quer ser selado por Ele, protegido, receber essa promessa, receber uma vida de santidade, né? Exato. E ter mudança concreta na sua vida, você não precisa ir para a igreja, você não precisa ir para qualquer lugar. Aí onde você está, basta você falar, eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados, né? E me dê uma nova vida. Tu és o meu Senhor. Quando você faz isso e aceita Jesus e crê verdadeiramente que Ele é Filho de Deus e que Ele é o seu Salvador que lava os seus pecados, o Espírito Santo vem e te sela. Exatamente. E você passa a ser selado, né? Aí sim, depois você busca, né, o seu batismo nas águas, você busca viver em comunidade cristã, porque isso é importante. Não leve para a cabeça que igreja não é importante. Você precisa se viver em comunhão com seus irmãos para aprender, amadurecer, crescer e tudo mais. Não vai achar gente perfeita. É como diz, não somos... acho que é o Lucado que diz que somos mendigos
em busca de outros mendigos procurando pão. Isso é uma passagem, é uma coisa meio pesada até de você falar, né? Porque quando você fala mendigos, você pensa assim, nossa, é aquela pessoa que está lá na rua, suja, imunda, maltrapilho. Na realidade, nós somos tudo isso, tá? Nós somos tudo isso. Nós somos mendigos em busca do outro mendigo procurando pão. Quem é o pão? É o pão da vida, é Jesus. Porque o mendigar o pão é você reconhecer que você precisa do pão. Você precisa de Jesus na sua vida todos os dias. É impossível, pelo menos para mim e para a Thaisa, tem sido impossível, e a gente tem aprendido a viver sem Jesus na nossa vida. 1000 vezes viver dependente de Cristo. Porque isso não nos livra, não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário, mas nos dá a capacidade de sabedoria para que a gente tenha o discernimento diário e a gente possa buscar a presença do Espírito Santo em nós. Isso tem feito toda a diferença em tudo que a gente faz. Porque viver não é fácil, mas com Jesus Ele nos torna, Ele nos capacita para que a gente consiga andar e caminhar todos os dias. Esse é o principal. Ele nos faz andar sob as águas. Exatamente. Né? Então vamos orar. Vamos orar. Se você não aceitou Jesus, faça isso que a gente falou. Aceite, seja selado. Exato. E a gente vai orar também para que as consequências do selo do Espírito Santo na nossa vida venham, né? O da autoridade, da busca pela santidade, o da propriedade. Então que ele venha e que a gente possa viver com esse testemunho, né? Que o Senhor possa nos abastecer e trazer à nossa consciência que nós somos selados pelo Espírito Santo, guardados, né? E somos filhos e já estamos recebendo a antecipação da nossa herança. Exatamente. Olha que coisa legal, sem inventário judicial. Hoje quem vai orar vai ser a Thaís. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, que a gente está tendo a oportunidade, Deus, de conhecermos mais de Ti, de nos aproximarmos, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos orientou, que somos selados pelo Espírito Santo e que com isso, Senhor, o Senhor nos dá autoridade como filhos, o Senhor nos remete que somos Sua propriedade e o Senhor nos protege, Senhor, nos dá autenticidade contra o inimigo que tem tentado desvirtuar várias identidades hoje em dia, né? Então o Senhor nos dá a identidade de Cristo. Muito obrigada por isso. Pai, eu peço que o Senhor acompanhe pessoas que venham assistir essa live, que não entendem que podem ser selados e protegidos, podem ser de sua propriedade e que precisam ter um encontro contigo. Senhor, atrai essas pessoas à tua presença em nome de Jesus e que elas venham te aceitar como o único e verdadeiro Salvador. Vá até essa pessoa, Senhor, limpa ela de todo mal. Senhor, Paulo, né, que na época era Saulo, não precisou ser pregado, não precisou receber nenhuma mensagem, não precisou ouvir uma live ou receber qualquer oração, ou até mesmo ir numa igreja para receber a revelação de que ele deveria ser selado pelo Espírito Santo, de que ele era seu filho amado. O Senhor foi até ele, né, e perguntou por que ele o perseguia. E quando ele te identificou como Deus, tudo na vida dele clareou como uma luz que até o cegou. Pai, em nome de Jesus, encontre essas pessoas. Amém. Em nome de Jesus, encontre Saulos por aí pelo caminho, Senhor, que precisam ser tocados pela sua luz. Amém, que as trevas precisam serem dissipadas do corpo delas, do espírito delas, Senhor, e que o Senhor possa fazê-las novas criaturas em Ti. Que o Seu Espírito Santo possa selar essas vidas em Ti, Pai. E que essas pessoas possam vir a receber a antecipação da sua herança, que é a Sua presença. Em nome de Jesus, nos ajude a fechar brechas, Senhor, que a gente não entende que são brechas tão pequenas, sabe? Vasculhantes na nossa vida, que fazem com que o inimigo jogue dardos na nossa mente,
e no nosso espírito e venha contaminar com medo, falta de coragem, falta de ímpeto, impureza. Pai, em nome de Jesus, feche as brechas na nossa vida, porque Tu és o nosso selo, Espírito Santo. Tu és a nossa proteção e somos Sua propriedade. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado na nossa vida. Muito obrigada porque o Senhor sela a minha família, Pai. O Senhor sela os nossos filhos, Senhor. Gabi, Isabela e Bernardo. O Senhor sela o nosso casamento, Senhor. E o Senhor ainda vai selar ainda muito mais coisas na nossa vida. O Senhor sela o nosso financeiro, o nosso profissional, a nossa saúde. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada por vivermos, Senhor, à sombra do Onipotente. E que a gente possa, Senhor, obrigada porque a gente pode descansar em Ti, debaixo da Sua sombra, debaixo das Suas asas. Obrigada porque em Ti nós temos todas as coisas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. 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 Como é bom estar na presença do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, como diz a palavra, é o próprio Deus. Deus é uma trindade. É o Deus Pai, é o Deus Filho e o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo habita em nós, está sobre nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Como a gente sempre fala aqui, você não precisa entender quem é Deus. Não tente entender quem é Deus, porque a nossa mente é muito pequena. Você só precisa crer. Creia sem duvidar. A palavra dele é viva, é imutável, é eterna. Quanto mais você se aprofunda nela, você encontra todas as suas respostas. Tem coisas que eu converso com a Thaisa e eu não encontro resposta. Por mais que ela seja sábia, fale determinadas coisas para mim, eu não consigo compreender. E aí eu fico com aquela coisa dentro de mim, eu vou na palavra e sempre, não é às vezes, sempre eu encontro a resposta. E aí eu vou aqui, leio um capítulo, leio um versículo, vou refletir, vou meditar, vou orar. E sempre Jesus, o Espírito Santo de Deus, coloca de alguma maneira aquela resposta que a gente precisa. Então, que a nossa oração de hoje é sobre isso. O ser selado é que você é propriedade exclusiva de Deus. Não deixe ninguém dizer para você que você é uma outra coisa, porque se você crer e aceitar Jesus, e aí nós falamos sempre, não é sobre religião e nem muito menos sobre religiosidade. Isso afasta as pessoas da presença de Deus. O que nos aproxima é o coração aberto, é o coração genuíno e os ouvidos atentos, porque o Espírito Santo fala conosco todos os dias. E é por esse propósito maior que nós estamos aqui todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, de segunda a sexta. Não sabemos até quando. Não importa o que falarem. A Exatamente. nosso respeito, a gente não está... Porque quem nos selou, nos selou, Ele nos marcou. É Nós Jesus. temos o alvará. Nós Exatamente. temos a procuração. Nós temos a Escritura, aqui, Ele nos protege. Ele nos protege. ressalva. Ele nos justifica. Nós somos justos, nós somos santos porque Ele é santo. Sim. Nós somos justos porque Ele é justo. Então é sobre isso. Não deixe ninguém trocar a sua identidade, dizer que você não merece, que você é incapaz, que você não tem qualidade, porque isso é uma mentira. E o pai da mentira, nós sabemos que quem é o inimigo, é o diabo, é o inferno. Não deixe. O mundo espiritual é muito mais real do que nós possamos imaginar. Então, peça a Deus sabedoria para que os céus, o Espírito Santo de Deus, habite sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua família, seu lar, seu trabalho, seu negócio. Porque desde esse momento você vai perceber que a sua vida vai virar 360 graus. Não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter coisas, mas é sobre ser Selado. selado. E ser filho de Deus. Exatamente.
tá bom? Então, fique com esse selo dentro do seu coração. Busque a presença de Deus todos os dias na sua vida, para que Ele consiga, sabe, com o amor dEle, com a graça dEle, derramar sobre a sua vida aquilo que nós precisamos diariamente na nossa vida, tá bom? Então, nós deixamos hoje, né, essa oração para que a gente nos fortaleça, porque a gente precisa ser fortalecido no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos capacita para que diariamente a gente ande sobre as águas. Tá bom? Ó, um grande beijo no coração de vocês. E amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta-feira, dia 28 de agosto. Se você sentiu no coração, ouviu essa palavra, ouviu essa oração e Deus tocou, compartilhe com alguém que você precisa. De repente, manda lá no grupo da sua família, como quem não quer nada. Não é você e não somos nós. A gente é apenas uma testemunha do Espírito Santo. Nós não somos pastores, pregadores. Nós somos apenas testemunha dessa palavra viva que é Jesus. Amém. Tá bom? Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Boa quarta-feira. E que você tenha um dia extremamente selado pelo Espírito Santo, abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Beijo. Ao selo, ó. Selo da promessa de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Aí, pô.